Será que você já se encontrou com alguém que já partiu para o plano espiritual? Você acha que isso é mediunidade? Não sabe o que é? Você já sonhou com alguém que já partiu para o plano espiritual e ficou em dúvida se era sonho, se era verdade? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada, onde nós refletimos um pouco sobre o luto. E se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para que você assista lá. Primeiro o vídeo da semana passada, onde eu contei um pouco do meu processo de luto pelo qual eu estou vivenciando, em função de que faz apenas 3 meses que meu pai partiu para o plano espiritual. E como eu comentei lá no outro vídeo, que se vocês quisessem saber como que foi desde a partida dele, desde a morte dele, até os dias de hoje, que faz um pouquinho mais de 3 meses, eu falei que a gente teve 3 momentos aí de reencontro. E muitas pessoas deixaram comentários pedindo para que eu contasse, que eu falasse um pouquinho. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que te ajude de alguma forma e eu tenho certeza que muita gente também já se encontrou com seus entes queridos. Eu sou a Thaís Souza, eu sou psicoterapeuta holística e eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje eu vim gravar aqui no lado de fora, aproveitar esse dia lindo, esse sol maravilhoso, apesar do frio intenso que está fazendo aqui. Nós estamos em pleno julho, inverno, tem sido bem rigoroso o frio aqui, mas eu gosto de frio e resolvi vir gravar então esse vídeo nessa semana aqui nesse dia lindo. Bom, vamos lá então. Eu falei um pouquinho sobre o meu processo de luto desde a partida do meu pai em abril deste ano de 2019, há 3 meses atrás, no vídeo anterior, e dei algumas dicas de como que a gente pode fazer para continuar a nossa jornada, porque a gente ficou por aqui e a gente precisa seguir adiante sim. A vida ela prossegue dos dois lados, do lado de quem partiu e do lado daqui de quem continua a jornada. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho e refletir sobre quando a gente tem sonhos e quando a gente tem reencontros, sinais com as pessoas queridas que partiram antes da gente. Eu comentei lá no outro vídeo que eu tive 3 momentos que eu tenho certeza em que eu vi e estive com o meu pai. E na verdade da semana passada para essa, aconteceu um 4º fato que eu também vou aproveitar e vou relatar aqui nesse vídeo, para que vocês também possam ir percebendo os sinais que a vida vem dando. Bom, durante todo o processo que o meu pai estava hospitalizado e principalmente naquela semana de CTI, na semana final, eu vinha orando muito e pedindo muito para que os amigos do alto, os amigos da espiritualidade, pudessem então auxiliá-lo naquela passagem, desde o momento em que eu já sabia que era irreversível. E eu tinha um pouco de receio de que talvez ele tivesse muita dificuldade depois da passagem para se dar conta, né, do que estava acontecendo e que talvez pudesse ficar ali preso a uma psicosfera, ou seja, a pensamentos que não fossem tão elevados assim. Então eu vim orando, pedindo muito. No outro vídeo eu comentei que eu tenho uma crença reencarnacionista, mas independente da sua crença, todas as religiões e filosofias, elas pregam a existência de uma alma, de uma essência imortal. E na minha crença existem alguns seres de luz que a gente costuma às vezes orar, pedir, e eu tenho muita fé num ser de luz que é o Dr. Bezerra de Menezes. Se você quiser saber mais um pouquinho, é só procurar aí no Google. Aí o Dr. Bezerra de Menezes foi um médico brasileiro, né? Ele viveu lá no Ceará. E o Dr. Bezerra de Menezes é considerado o médico dos pobres. E nós temos aí inúmeros fatos com ele. E eu tenho muita fé no Dr. Bezerra. Eu sou trabalhadora voluntária de uma casa espírita em Porto Alegre, que se chama Bezerra de Menezes. Há 20 anos que eu estou lá. E eu tenho várias
histórias interessantes para contar. E nesse processo de CTI, eu vinha orando muito para que o Dr. Bezerra e a equipe toda dele, de médicos e enfermeiros da espiritualidade, auxiliassem o meu pai, então, nessa passagem, que ele, depois da passagem, não ficasse perdido, que ele pudesse ser acolhido e ter todo o entendimento necessário para continuar a jornada. E eu fiz muitas e muitas e muitas orações dentro da CTI após a partida dele, implorando realmente para que esses amigos de luz estivessem ali amparando. E 3 dias após essa passagem dele para o plano espiritual, eu tive o primeiro desdobramento, o primeiro sonho, então, com ele, onde me levaram para um lugar como se fosse um grande hospital, uma grande enfermaria, e tinham várias camas do lado direito dessa enfermaria, desse hospital, e cada cama era separada por vidros, por cristais, e ao lado esquerdo tinha uma janela imensa, onde entrava a luz solar, né? Esse sol lindo. Essa luz solar, ela batia nessa janela enorme de vidro, refletia a luz em cada um das camas, no caso, né? Em cada um dos leitos ali dessa grande enfermaria. E como tinham vidros separando esses pacientes, cada vidro, cada leito era de uma cor distinta, e cada cor eram trabalhados certos centros de força, certos chakras de cada paciente que necessitava. E eu pude então, ver dentro dessa enfermaria enorme que o meu pai estava dentro de um desses leitos separados por vidro, dormindo profundamente, num sono profundo e tranquilo. E ali foi me dito então que essas pessoas estavam separadas por esse vidro, porque todas eram recém-desencarnadas, recém tinham partido aqui do plano físico, e elas necessitavam então de um silêncio profundo para o refazimento. E então aquele vidro, ele impedia pensamentos menos elevados aqui das pessoas que ficaram, para que esses pacientes que estavam se refazendo nessa nova adaptação de vida não fossem então atingidos por esses pensamentos e ali pudessem fazer a sua evolução. E o meu pai estava dentre esses pacientes se recuperando. Ali foi no 3º dia após a passagem dele, e eu retornei do sonho, desse desdobramento, e eu fiquei muito aliviada por saber e por ter a certeza de que todas as minhas orações e preces tinham sido ouvidas e que ele sim tinha sido resgatado, que ele estava ali fazendo o processo de readaptação e de evolução dele. O segundo momento de reencontro com meu pai se deu em torno ali de 1 mês e meio após a partida dele, foi mais ou menos na metade de maio desse ano de 2019. O meu aniversário é dia 10 de maio e foi um pouco depois disso, foi mais ou menos ali pelo dia 15, 16 de maio, alguma coisa nesse tipo. E eu tive novamente um desdobramento num sono do corpo físico. Eu fui dormir, eu me desdobrei e eu fui para um lugar como se fosse o centro de uma grande cidade, com uma rua muito movimentada, com vários pedestres. Eu caminhava nessa rua, tinham muitas pessoas à volta, eu não conhecia ninguém. E enquanto eu caminhava, eu estava indo na direção contrária, ou seja, na minha direção, estava vindo o meu pai. E nesse desdobramento, então, eu tomei um susto e eu conversei com ele e disse: pai, o que você está fazendo aqui? Como assim tu está aqui? E ele disse assim para mim: filha, eles me deram 1 minuto para eu te falar 3 coisas. A primeira é para te dizer que eu acordei. A segunda é para poder te dar um abraço. E a terceira é para te agradecer pelas tuas orações e pedir que tu continue orando por mim. Porque realmente, desde que ele partiu, eu tenho orado diariamente por ele, sempre mando muitos girassóis, como eu comentei no vídeo anterior, e faço inúmeras orações por ele. E nesse momento, então, o meu pai era uma pessoa assim, bem gaudéria, como a gente fala. Ele falava meio grosso às vezes, E aí ele reclamava também muito das coisas, eu acho que eu comentei isso no vídeo anterior. E nesse momento ele falou de uma forma meio braba, meio reclamando assim, falou bem gaudério, bem gaúcho, como a gente fala, disse assim: mas tu não faz ideia da quantidade de segurança que tem aqui comigo.
E aí eu olhei atrás dele, os seguranças que ele se referia eram mentores que tinham trazido ele para esse nosso reencontro, eram 4 mentores na verdade, e que estavam ali aguardando esse nosso reencontro e queriam levá-lo de volta para que ele não ficasse perdido nesse momento. E aí esses mentores deram um sorrisinho fraterno para mim e ele reclamando, e aí ele me deu um abraço e disse assim, bom, tem que ir lá, né? Porque eles estão aqui, vão me levar, tem que ir lá. Reclamando, e aí eu tive a certeza de que realmente era ele, porque meu pai reclamava bastante das coisas. E aí eu retornei desse também desdobramento, retornei sentindo muito o perfume dele, o cheiro dele. Isso é um tipo de mediunidade, um tipo de sensibilidade que algumas pessoas têm. Eu não tenho essa mediunidade, eu não tenho essa sensibilidade, foi a primeira vez que eu senti o cheiro, né, o perfume realmente, que era a marca dele no caso. E eu acordei com isso muito forte, com essa impressão muito forte, tendo a certeza de que a gente tinha tido então um reencontro e que ele já tinha então acordado no plano espiritual, saído daquele sono profundo que eu tinha visto anteriormente. E a o terceiro momento nosso de reencontro foi muito interessante, faz em torno de há um mês atrás mais ou menos. Nós temos o hábito de fazer o que nós chamamos de evangelho no lar, que algumas pessoas chamam de oração no lar, que é escolher ali um dia e um horário na semana, onde todo dia e sempre naquele dia e naquele horário vai ser feita uma oração no seu lar, para que seja feita uma asepsia do ambiente. Esse é o momento que os amigos de luz vêm na nossa casa e limpam o nosso ambiente, nós nos sentimos melhor, nós somos amparados, esclarecidos, e eles trazem também outros seres que precisam desse esclarecimento. E eu tenho o hábito de fazer o evangelho no lar, e se você for de uma outra crença, se você for católico, protestante, evangélico, muçulmano, judeu, enfim, não importa. Você vai fazer com o seu livro que você acredita, ou pode ser com a Bíblia, pode ser com a Torá, pode ser com o Alcorão, pode ser com qualquer livro, não importa. Ou se você não tem e tem um livro de autoajuda, um livro de mensagens edificantes, pode ser também. Faça de acordo com a sua crença. Se você quiser mais detalhes de como é que pode ser feito isso, comenta aqui para mim que eu posso fazer um vídeo explicando detalhadamente como que isso pode te ajudar. Mas voltando, eu tenho esse hábito de fazer o evangelho no lar, essa oração da semana, todos os domingos às 21 horas. Faz muitos anos que eu faço nesse dia e nesse horário. São raras as vezes que eu falho. E quando eu sei que eu não vou estar em casa naquele dia e naquele horário, eu geralmente peço licença mentalmente para espiritualidade maior e peço para transferir para segunda-feira. Geralmente é isso que eu faço. Mas são raras as vezes que eu falho, na maioria das vezes eu não falho não. E há mais ou menos um mês atrás, às 20 horas, uma hora antes do Evangelho no Lar, eu estava lavando louça em casa e já mentalizando os meus atendimentos da segunda-feira do próximo dia, mentalizando, passando mentalmente os horários, as pessoas que eu iria atender, as práticas individuais, porque eu sempre personalizo os meus atendimentos. E de repente, do nada, eu comecei a sentir a presença do meu pai muito forte, comecei novamente a sentir o cheiro, o perfume dele, que é algo novamente que eu falei que eu não tenho esse tipo de sensibilidade. E eu comecei a sentir realmente a presença dele na minha casa, mas como se fosse uma visita, não como se ele estivesse por ali perdido, nada disso, como se ele realmente estivesse de visita por ali e que logo em seguida fosse retornar para a dimensão onde ele está. Eu parei de lavar a louça, parei o que eu estava fazendo, eu mentalizei ele, enviei luz, enviei mais um girassol e fiz uma prece nesse momento. E me emocionei, obviamente, esperei passar e fui fazer o Evangelho no Lar às 21 horas, que eu faço com meu marido. E nesse momento do Evangelho, nós sempre dividimos, alguém lê um trecho em voz alta, outra pessoa faz as orações finais. E nesse dia eu estava lendo, era eu que estava lendo ali o trecho que caiu pra gente, para leitura e para a leitura do dia.
E no momento das preces finais, tinha uma oração que meu pai gostava bastante, que se chama Pai Nosso Espírita, que é um Pai Nosso que o Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, ditou para ele em algum momento. E o meu pai gostava muito desse Pai Nosso. Meu pai não era espírita, ele era bem cético, aliás, mas ele gostava bastante dessa oração. E nos últimos dias de hospital, ele andava com essa oração para cima e para baixo, lendo, relendo. Nos momentos finais dele na CTI, onde ele já estava inconsciente, eu lia e relia muitas vezes essa oração para ele. E aí eu tive a intenção de pedir para o meu marido fazer essa oração final. Só que como ele já tinha iniciado as orações, eu não quis interromper. Eu pensei, bom, deixa assim. E ele intuiu essa oração e fez todo o Pai Nosso Espírita na oração final do nosso Evangelho no lar. Quando nós terminamos, ele disse para mim assim, eu tive a impressão de que alguém precisava dessa oração. Bom, eu fui dormir e nessa noite eu novamente desdobrei e eu me encontrei com o meu mentor, meu anjo da guarda, que me lembrava então da importância de manter o Evangelho no lar, essa oração, de não falhar e manter ali sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Como eu geralmente não falho mesmo, foi só um lembrete assim para relembrar de continuar sempre no mesmo dia e no mesmo horário, porque é um momento que além de nós nos esclarecermos, de fazer essa asepsia do lar, é um momento em que a espiritualidade traz outras pessoas que estão precisando também desse esclarecimento. E elas vêm então naqueles minutos, 15, 20 minutos, ficam ali, participam dessa oração e depois eles levam de volta para continuar a evolução no outro plano. E aí foi me dito então que desde aquele domingo o meu pai tinha tido a permissão, como parte do tratamento dele, de vir nos domingos às 21 horas na minha casa para que então ele participasse e ouvisse como forma de esclarecimento essa leitura e oração do Evangelho no lar. Foi muito emocionante para mim ter ouvido isso e saber então que ele realmente tinha estado comigo naquele dia, quando eu senti ele e tudo mais. E aí eu acordei, voltei do meu desdobramento nessa segunda-feira pela manhã e comecei os meus atendimentos online. E nas segundas pela manhã eu atendo uma pessoa que é lá de Portugal. E essa pessoa, ela sabia que meu pai havia desencarnado em abril, porque na semana que ele estava na CTI, na semana seguinte, a morte dele, eu não atendi, obviamente, eu precisava de um tempo para eu me refazer emocionalmente, fisicamente, tudo mais. E então eu fiquei 2 semanas sem atender. Mas ela só sabia isso, só sabia que meu pai havia partido, não sabia detalhes, não sabia dessa história que eu acabei de contar aqui. E aí a gente foi para o atendimento. Nesse dia nós fizemos uma visualização terapêutica e ao final então desse exercício de visualização terapêutica, essa pessoa perguntou para mim se o meu pai usava bigode. E eu respondi que sim, que ele usou bigode a vida inteira. E aí ela me falou então que o meu pai estava se apresentando a ela de bigode, com uma camisa de botão quadriculada. E o meu pai só usava camisa de botão, porque camisetas e camisa polo ele dizia que sufocavam ele, então ele não usava. E ela me disse que ele falava o seguinte, que ele pedia para me dar um recado. E era o seguinte, ele dizia assim: obrigado filha, obrigado por ontem. E então, imaginem vocês, eu atendendo essa pessoa que não sabe nada da minha vida e que me dá um recado desses, uma pessoa que está lá em Portugal e eu estou aqui no sul do Brasil. E aí para mim ficou muito claro que a gente vai tendo esses sinais, que às vezes a gente é um pouco cético até quando a gente sonha, quando a gente se desdobra, que a gente realmente encontra a pessoa, mas às vezes a gente é um pouco cético. E aí a gente precisa que uma outra pessoa venha nos dar um recado para que a gente realmente possa acreditar. E então, como bônus, aí acrescentando esses 3 momentos de reencontro e de mensagens com meu pai, nesses 3 meses, desde que ele partiu para o plano espiritual, da semana passada para essa, aconteceu mais um fato
Uma tia minha, irmã dele, uma irmã mais nova, também partiu para o plano espiritual há 2 dias atrás. E nós fomos no velório. E lá no velório, quando nós chegamos lá, houve algumas coincidências. Ela foi velada na mesma capela, era o mesmo cemitério, mas foi velada na mesma capela que o meu pai, né? Sendo que são várias, ela foi na mesma capela. E são vários locais para se enterrar, né? Para os jazigos. É enorme o local lá. E o local onde ela foi enterrada foi junto do local onde a urna, o meu pai foi cremado, onde a urna do meu pai foi enterrada. Junto, ou seja, tinham várias opções, várias opções, e por coincidência, o local que ela foi enterrada foi junto com o local do meu pai, como se os dois ficassem juntos. E nesse dia, a minha tia, ela partiu então numa madrugada, e durante o horário que ela partiu, uma prima minha havia sonhado que o meu pai estava recebendo essa minha tia, sendo que a gente ainda nem sabia da notícia que ela havia partido. Ou seja, mais um sinal novamente, mais uma prova de que realmente a gente só muda de dimensão, mas que nada se perde, a nossa essência permanece. E os nossos entes queridos que foram antes da gente simplesmente estão numa outra dimensão, que não essa dimensão da matéria, que não essa dimensão física, mas estão lá. Eles enxergam o sol assim como nós enxergamos. Eles sentem o vento, que nem eu estou sentindo agora, da mesma forma. A única coisa é que não tem mais a matéria, não tem mais essa limitação. O restante é tudo igual. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, eles pensam, eles sentem, eles recebem, eles mandam pra gente. Nada muda e é importante que a gente saiba disso. E tem um poema, uma oração do Santo Agostinho, que é uma psicografia que eu gosto bastante, que inclusive foi lida, que eu solicitei que fosse lida no velório do meu pai, porque eu realmente acredito nisso. E eu vou ler então essa oração e colocar aqui no fim desse vídeo, para que você também reflita que nada muda, a gente permanece, a nossa essência continua, e os nossos amores que foram antes da gente continuam sentindo tudo aquilo que a gente sempre sentiu por eles. Por isso é importante que a gente lembre dos momentos bons, que quando a saudade apertar, que a gente possa novamente mandar luz, sabendo que eles continuam do outro lado, continuam estudando, continuam trabalhando, continuam a jornada, e que estão simplesmente antecipando o caminho para que quando a gente chegar lá, a gente tenha um reencontro e que eles possam nos auxiliar na nossa adaptação na nova morada. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter te trazido um pouco de alívio, de alento, se você está passando por esse momento ainda de luto, e te trazer esperança para seguir na jornada. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou lançar um vídeo por semana agora, desde a semana passada eu me propus a isso. E deixa nos comentários aqui se você tem sugestões de temas para novos vídeos ou alguma outra coisa que você queira me falar. Eu vou adorar saber e vou responder todas as mensagens, ok? Namastê! Gratidão ter você aqui comigo. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe,
apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho.